Ok. Boa tarde, nós estamos em mais uma série Turismo Rural Memórias Femininas, que essa semana vai parar lá nas terras de Minas. Quem fala com a gente é a Cléa Avenina, da Emater. Nós temos muitos caminhos juntas, assim, anos de estrada, Fórum Mineiro, agricultura familiar, depois em artesanato. A Cléa tem uma visão de um rural mineiro de muito tempo, de muitas regiões, por ter toda essa mobilidade na Emater. Eu vou pedir para que ela se apresente, porque, como eu sempre falo, as memórias são de cada uma de nós. Esse é um projeto, Cléa, que a gente junta, a gente fala que é uma colcha de retalhos, né? Uma hemeroteca virtual que fica liberada, que está no canal de YouTube, ao público, mas ela é de fato uma colcha de retalhos, um patchwork. Melhor do que ninguém, você trabalha com tantas mulheres de patchwork. Então, por favor, obrigada por participar, seja bem-vinda, se apresente da melhor forma e conte para a gente a sua memória. Então, gente, sou Cléa Avenina, como a Andréa disse, eu venho do Vale do Jequitinhonha, apesar de ter nascido por uma questão de parição, né? Nasci em Belo Horizonte, na capital mineira, mas eu sou do Vale do Jequitinhonha, fui criada lá. E, por trajetória, fui parar na extensão rural de Minas Gerais. Lá me encontrei de uma forma tão boa que acabei casando com um extensionista também. Então, vivi essa questão do turismo, do artesanato, das pessoas do meio rural, desde os idos de 1980, 83, eu venho convivendo com isso. E a gente foi crescendo profissionalmente e me transformei numa coordenadora estadual nas áreas de artesanato e turismo rural. E hoje eu tramito no estado de Minas Gerais todinho, com muita paixão por esse trabalho das comunidades rurais, esse preparo dessas famílias, dessas comunidades para receber pessoas. Conheci a Andréa nos idos de 1996, 98, né? Não vou nem falar, senão vocês vão achar que a Andréa está velha, nem sou eu. Mas, assim, aí eu, através do professor Joaquim Anércio, que era uma figura da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma colega veio e me trouxe um texto, aí conheci esse texto, e num congresso do SOBER, eu entrei lá com um crachá de homem, e eu entrei como Cléa, né, e virei o crachá, e conheci a Andréia, e aí sentamos com o professor Joaquim, e nós começamos uma prosa dessa questão do turismo rural, como é que isso ia deslanchar. Gente, é apaixonante relembrar, reviver essa história. André é uma jovem na época, né? Agora esse cabelinho branco aí, mas ela é muito jovem ainda. E a gente começou a discutir e a pensar como é que ia desvendar essa questão desse turismo. Você me fez lembrar uma coisa, de cortando. Joaquim Anésio é um indiano, um professor da Índia, de Santa Maria, da Universidade de Santa Maria, que entende o mundo rural de uma forma prazerosa. Ele consegue olhar todos nós, e eu acho que quando ele nos encontra lá no SOBER, Sociedade Brasileira de Sociologia Rural, né? Nos encontra lá e vê a empolgação, tanto a minha quanto a tua, né, Cléia? Ele viu empolgação, ele viu acreditar. Nossa, tua memória me levou num lugar de muitas saudades agora. Você sabe que eu tenho vontade de saber do professor Joaquim, porque eu sei de várias pessoas que foram mestrandos dele e que estão aí atuando nesse país afora. E quando eu vejo, eu falo assim, gente, eu conheço fulano porque foi preceptor do professor Joaquim, mas não tem mais notícia do professor Joaquim. Uma paixão, porque ele foi um idealizador dessa questão do turismo rural no Brasil. Esse congresso da SOBER, em Pernambuco, foi a primeira vez que ele abordou essa temática, e uma colega minha da Extensão Rural de Minas Gerais, que hoje é aposentada, eu já estou me aposentando, imagina ela,
A Otília trouxe esse material para mim, um livro, e eu degustei, não foi nem ler, não, foi degustar aquele livro. E aí eu vi que tinha tudo a ver com o trabalho que a gente fazia, com a extensão rural, com a agricultura familiar, com esses grupos, com essas propriedades que a gente visitava. Eu falei, gente, nós temos que permear por isso, porque isso tem tudo a ver com a gente, com o que a gente faz. E aí, Andréa, eu te conheci nesse congresso do SOBER, que nós sentamos, eu, você, professor Joaquim, e daí, minhoca na cabeça começou a crescer, e eu acho que nós não paramos mais, né? Estamos aqui até hoje, eu nessa sexagenária e ainda vibrando com essa história. É verdade, eu quase lá. E também, e por isso que a tua memória vai me ser muito grata. Eu quero contar que eu fiquei, Cléa, vamos gravar essa memória, porque eu sabia que ela tinha guardado a experiência, assim, o Minas são muitas, né? Já dizia o poeta. E cada história, e cada lugar de Minas, eu fui formada no turismo rural em Minas, sou paulista, mas fui formada em Minas. E cada lugar que você viveu, cada experiência, você tem na tua cabeça as regiões, os potenciais. Isso é rico e para que a gente fique gravado, para que as pessoas tenham essa informação, né? Isso vai ser lembrando que isso está na tua cabeça e que ninguém mais tem, nem a Emater, porque as coisas se perdem com o tempo, né? Andréa, você é ímpar, porque igual você falou, na Emater a gente aposenta e vai embora, mas essas memórias e essas histórias, se a gente não contar de uma forma diferenciada, elas apagam. Vão saber um dia que teve fulana, mas que passou. Hoje, em Minas Gerais, essa questão do turismo rural, e ele agora enveredou para o turismo de base comunitária. Por quê? Porque nós temos muitas comunidades rurais, muitos lugares pequeninos e que têm uma atratividade diferenciada, e que não é aquele turismo rural de uma grande propriedade, com toda a infraestrutura, mas são pequenos proprietários, estruturas menores que se compõem para formar essa questão do turismo rural. Então, hoje foi apelidado, o Werther é o idealizador disso aí, chama turismo de base comunitária. É uma modalidade do turismo rural. Não é um segmento, é uma modalidade. Dentro do turismo rural, tem essa modalidade. Tem aquele grande empresário que tem capacidade de me receber, com toda a infraestrutura e com todas as condições para que eu usufrua daquilo. Mas tem também vários pequenos que eu chegue numa comunidade rural, como a gente tem na região do Cerro, lugares maravilhosos. André, você tem que vir aqui para a gente ir lá. Aí você tem a quitandeira que você vai na casa dela e ela assa quitandas e tira do forno para você naquela hora ali, uma delícia. Mas você tem também a cachoeira, você tem o outro que te oferece a estrutura de refeição e ele se compõe. E hoje, isso em Minas Gerais, principalmente nessas regiões, subindo aqui a Serra do Cipó, indo para a região de Conceição do Mato Dentro, do Cerro, nós temos hoje isso aí estabelecido. E são esses pequenos empreendedores, pequenos empresários, agricultores familiares que se compõem para poder estruturar esse turismo prazeroso, que é conviver com a natureza, com o meio rural, com o mato, caminhadas. Alguns oferecem cavalgadas. São opções ínfimas que deixa a gente assim encantado de ver como é que esse turismo que nós, André, começamos lá nos idos de 96, idealizando, e que ele caminhou para agregar esses pequenos, não só o grande empresário, uma propriedade igual a Dona Suzana, que a gente conhece, maravilhosa, né? E tem outras em Minas Gerais, são poderosas, que tem toda a infra para nos hospedar e nos entreter ali. Mas quando também você sai para locais onde você consegue, numa propriedade, em outra, você vai compondo
um circuito de entretenimento, de prazer e de ocupação desse tempo livre de uma forma maravilhosa e com convívio com pessoas extremamente humanas. Hoje eu tenho Milho Verde, a gente tem alguns projetos lá no Cerro, que são comunidades quilombolas, Baú e Ausente, mas para a gente trabalhar lá, nós temos que nos hospedar em Milho Verde, que é um ponto turístico, um núcleo rural e turístico do Cerro. Aí as pessoas falam, você está indo para Milho Verde? Não estou indo para Milho Verde, eu estou indo trabalhar no Baú, no Cerro, que são localidades quilombolas, maravilhosas e que tem pessoas, sabe? Mas eu tenho que me hospedar para trabalhar nesses locais, lá em Milho Verde, que é uma estrutura famosa de turismo. E eu faço a opção por hospedar na Cleo, em pousadas assim pequenas, que a gente tem esse convívio mais próximo, que a gente possa falar com elas. A Cleo é uma pessoa extremamente sensível, eu nem preciso falar nada, a gente só troca ideias. Mas tem outras pousadas próximas que a gente acaba reunindo, encontrando e conseguindo passar um pouco disso aí, da simplicidade, para ele entender que aquilo que é interessante, que é o diferencial dele, que é o que o turista vem buscar, ele não quer um resort, se ele quisesse um resort, não seria ali que ele estaria buscando isso. Hoje eu tenho trabalhado muito nessa vertente e muito com artesanato. Muito trabalho com grupos. Essa pandemia me deu uma podada que eu falei até saudável, assim, de retomar as histórias dos grupos, e estou aqui recriando imagens e coisas para esses grupos, porque eu estava afoita. Todo dia uma qualificação, uma capacitação. Mas, de qualquer jeito, nessa quarentena, a gente não tem ficado quieto. Nós arranjamos uma parceria com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, através do Ministério do Trabalho, em que eu elaborei 4 projetos, eles vão financiar, hoje tive um telefonema confirmando, eles vão financiar projetos de geração de renda através do artesanato. E aonde que é o nicho da comercialização desse artesanato? É o turismo, não tem outra alternativa. A maior alternativa de comercialização do artesanato é através do turismo. E todos os grupos que a gente atua, eles sabem disso e a gente conscientiza que é esse o canal. Agora, é lógico que as duas coisas podem se unir e um tentar puxar o outro. Nós estamos vivendo um momento muito difícil de comercialização, muito difícil, para os grupos, tanto de turismo rural, turismo de base comunitária, como para os grupos de artesanato. E o que eu entendo é que não existe outra forma a não ser a da solidariedade e da união, do associativismo, de unirmos esses componentes para que a gente consiga, após essa pandemia, tentar uma superação. E você tem participado, André, de vários grupos que eu também tenho assistido, falando dessa questão. A tendência agora é buscar o meio mais simples, o rural, essas comunidades mais quietas, mas também nós temos que precaver essas pessoas, que eles têm que se prepararem para receber, e não receber em pacotes grandes. São grupos pequenos, famílias, 3, 4 pessoas, né? Com todo um protocolo de segurança para que eles consigam superar esse momento de uma forma segura, tranquila, tanto para quem recebe, como para quem vai usufruir desse empreendimento. Você falou uma coisa que eu acho que é importantíssimo. Nós estamos bem na época da Covid-19, estamos pensando na retomada, e eu vejo que o nosso empreendedor, a comunidade, o agricultor familiar, ou mesmo o empresário, todos eles têm que pensar um pouco sobre receber em casa, mas eles estão recebendo em casa, né? Eles têm que pensar
que tem que cuidar da casa, ou seja, cuidar, não dá para atender todo mundo também, vai ter que escolher o atendimento, a forma do atendimento. O cuidar de si é cuidar do outro. E eu estava gravando uma memória agora com a Fátima da Risatur, que é do Circuito das Frutas, e ela falou que tem uma música que é aquela do Almir Sater, Ando Devagar porque já tive pressa. E ela diz que agora ela vai cozinhar, ou vai fazer e lá tem o circuito do vinho, né? Ela pega uma taça de vinho, vai fazer o jantar e fica pensando nisso, que ela vai fazer devagar, porque ela teve pressa. E nós, nesses anos, a gente fez muita coisa, teve muita pressa, foi importante. Mas agora a gente vai ter que ficar devagar. E esse pessoal que está na base mesmo, né? No cerro, vai ter que querer atender, mas vai ter que escolher o atender, né? Isso é uma coisa que eu acho que vai ser um pouquinho difícil, você não acha? Sim, é um tanto educativo, né? Eu tenho que me educar para que eu consiga entender que acima do dinheiro e do retorno financeiro está a segurança minha, da minha família, dessas pessoas que moram nessa comunidade que eu habito, né? E também dessa família que vem me hospedar aqui. Porque esse turismo de massa agora, eu creio que ele vem a ter um declínio muito forte, e por um período muito longo, não é tão rápido o retorno desse turismo de massa, onde desce um ônibus, 20 pessoas, vão almoçar. Eu acho que agora o momento são esses da gente escolher, esse empreendedor escolhe, é família da André, ela vem com 3 pessoas, com 4 pessoas, são pessoas que já convivem no ambiente dela, e não tem essa questão da restrição, porque eles já estão convivendo lá num outro ambiente, vêm, hospedam, e daí 2 ou 3 dias eu tenho que dar um intervalo de tempo entre uma família e outra, para que eu tenha essa segurança. Eu acho que esse momento agora é de reflexão, planejamento, introspecção, e da gente pensar que é um novo momento. Infelizmente, ou felizmente, não sei, esse Covid veio para transformar a gente. Eu vejo alguns pontos, André, que a gente às vezes fala, tudo é ruim, não é tudo que é ruim, não. Eu vou te falar, eu me desliguei tanto dessa coisa do sair, do comprar, dessa compulsão que a gente tem de ver alguma coisa e querer adquirir. Gente, eu estou usando tanta coisa que eu tenho em casa, sabe? Eu tenho procurado adquirir produtos alimentícios de produtores orgânicos, eles entregam na minha porta, sabe? Preservo isso porque eu venho de um laço de agricultura familiar, né? Meu marido é agrônomo e a gente está aí nessa vertente. Eu tenho exercitado isso com mais propriedade durante essa pandemia. A questão do desapego. Outro dia eu formei sacolas de coisas para me desapegar e falar, não tem a ver comigo mais, nem com a minha família. E conseguir ficar feliz de ver que eu passei isso para outros locais, né? Para o interior de Minas, onde a gente tem origem, que é Pedra Azul. Eu acho que esse momento nós estamos vivendo isso, esse desapego de shopping, de barzinho, desse consumismo, e voltando um pouco para essa coisa do rural, do natural. Mas aí é que fica a minha alerta. E nós que eu digo, os nossos agricultores, as nossas famílias que estão lá no rural, nós temos que nos precaver para receber esse povo que agora está querendo vir com mais intensidade nas nossas propriedades, hospedar com a gente, alimentar com a gente. Essa é a nossa preocupação. Ó, não sou eu que estou sem
você está falando uma coisa, veja nós mesmos. Quantos anos nós não temos tempo de sentar, porque nós estamos num projeto Memórias Femininas, mas é uma conversa entre pessoas que se conhecem há uma vida, se encontram, e quanto tempo há quantos anos a gente não faz isso, e o quanto que a gente gostava de sentar num barzinho, tomar cachaça bem mineira, como agrônoma também que eu sou, eu adoro esse caminho. Nós não nos permitíamos isso e trabalhamos em áreas muito afins. Então, o que está acontecendo agora também e a gente ia deixar a importância dessas memórias, porque você vê, se a gente não tivesse vivenciado isso agora, a gente não estava fazendo esse encontro, mesmo que virtual. Certo que eu quero voltar a sentar e tomar a cachaçinha que seja no cerro agora, porém a gente está aproveitando este momento para gravar o que há de melhor nas nossas, né, nas nossas histórias e fazer disso com que as pessoas... Hoje eu estou em Atibaia, então eu estou aqui no sítio, e eu estou vendo a pressão que tem das pessoas quererem visitar o turismo rural. As pessoas vão vir visitar o turismo rural e nós estamos tendo que segurar. É interessante que tem muita gente que me pergunta, e aí eu falo, gente, não é momento, espera um pouco mais, dá tempo para você conseguir amadurecer essa experiência. E eu imagino que aí em Minas a tua realidade seja muito assim também, porque você está falando de uma Minas que são muitas, né? Como diz o poeta, Minas são muitas, e com realidade muito diversa. Vai lá, pode fechar o... Tá começando o sol, nós estamos no fim do dia, né? E eu acho que cada comunidade ou cada propriedade rural, o turismo rural hoje ele entrou numa fase de ser o destino referência, né? E eu acho, e aí a minha pergunta a você, Minas Gerais vai entrar em destaque, hein? Porque Minas são muitas e o turismo rural de Minas é acolhedor. Para mim, eu acho que é o estado que mais vai ter retorno. O que você acha? André, eu acho que sim, mas me preocupa muito essa dosagem desse turismo rural de retorno. Agora, nesse feriado que teve na quinta-feira, a Serra do Cipó teve um movimento estúpido de pessoas em bares e sem esse respeito do distanciamento, porque uma coisa é ficarmos aqui em 4 que já convivemos no mesmo teto, outra coisa é socializarmos em 8, 10, 20, que são de tetos diferentes, né? Esse Covid aí é pavoroso, essa coisa não dá para brincar, não. Então, me preocupa muito esse retorno dessa forma despreocupada desse distanciamento, desse respeito, da questão... Outro dia, comuniquei com um amigo que tem uma pousada num lugar maravilhoso, numa comunidade rural que chama Santo Antônio, em São Gonçalo do Rio Preto. Aí ele falou, posso receber até 20 pessoas. Aí eu coloquei, mesmo agora? Ele, sim. Isso me preocupa. 20 pessoas, o quê? De que origem que vem essa? Uma coisa são 20 que estão... Outro dia passei uma vergonha, porque no zap da família, mandaram uma foto com 13 pessoas numa localidade, uma foto comemorando alguma coisa. Aí eu coloquei, e onde fica o distanciamento? A pessoa me respondeu, somos todos de uma mesma família, vivemos todos sob o mesmo teto. Morri de vergonha. Mas isso para o turismo me preocupa. Como é que nós vamos chegar lá? Nós seremos 4, ou 2, ou 5 de um mesmo teto? Ou nós seremos 20 de espaços físicos diferentes? E qual o controle que esse empreendimento tem de termômetro, de... sei lá, esse aparato todo que existe hoje, né?
máscara. A máscara protege até certo momento, que a hora que você começa a beber e comer, você tira essa máscara. Eu me preocupo, mas acho que Minas Gerais vai ter que ter uma preocupação extrema, porque nós temos muitos pontos turísticos, uma diversidade muito grande de atratividade, e não sei se todos os empreendedores que estão passando por uma fase de baixa de captação de recursos, né? Se eles vão ter essa paciência, essa persistência de falar a saúde, a vida, acima do meu ganho. Olha, que as pessoas então eu vou que venham com segurança e que eu também tenha segurança. Eu acho que eu vou aproveitar a sua memória e primeiro dividir com você que eu também tenho a mesma preocupação. Eu acho que exatamente por esses anos, né, que você coloca, que você dividiu as memórias, ou seja, muitos anos de percepção, de comunidade que você tem, eu também tenho essa preocupação. Acho que é algo que vai ter que ser efetivamente. Então, hoje, frente a isso, nasceu um movimento que se chama Turismo Rural Consciente. Esse movimento pega muito a carta de compromisso de empreendedores, e aí não é só empresários, é empreendedores, é agricultores familiares, comunidades. Esses grupos assinam um acordo comum entre nós, dizendo, e aí eu como empresária da Brasil Rural assinei, dizendo que nós vamos ter princípios mínimos de conduta, que tem a ver com isso, com preocupação, e que esse grupo vai se propor a puxar esta proposta empresarial, proposta empreendedora, e nós temos comunidades como Xande Jardim, lá na Paraíba, comunidades como Brejal, no Rio de Janeiro, que é aquela comunidade de agricultura. Então, eu vou fazer da sua memória um pedido para que você possa difundir essa ideia em Minas Gerais, para que é um acordo, é quase um acordo de damas, né? De cavalheiros, para que a gente tente, pelo menos, ter condutas mínimas, né? Condutas mínimas que tem a ver com a preservação da tua família, porque normalmente 80% do turismo rural brasileiro, que seja comunitário ou que seja agricultor familiar, que é uma outra proposta, que seja o empresário do hotel, fazenda ou o agroturismo, a família está muito envolvida. Então, desde o cuidado com a sua família, cuidado ao seu turista e cuidado empresarial entre nós, de nos cuidarmos. Eu vou, então, aproveitar tuas memórias e mandar para você o Turismo Rural Consciente, pedir para você difundir isso em Minas Gerais e passar às comunidades, porque a sua preocupação é a minha preocupação também, e que a gente tenha daqui uns meses a certeza que as coisas foram com tranquilidade, que Almir Sater sabiamente cantou Ando Devagar, porque já tive pressa, né? Eu acho que essa música que a Fátima colocou hoje talvez seja uma música que a gente deva adotar como trilha sonora da Covid. Da Covid e do turismo, né? Que esse rural aprenda. Turismo rural, que esse rural aprenda que é a nossa tranquilidade. Ô, Clé, me deu tanta vontade de aí estar no cerro agora. Ô, Andréia, eu estou numa caminhada para me aposentar, né? Então, grava essas memórias aí, porque eu estou saindo de série. Mas, quando você vier aqui, eu acredito que a gente ainda vai estar aí na ativa ou não estando. Eu quero que a gente encontre, que eu possa ir com você, que a gente possa percorrer alguns trechos desse turismo rural e até diferenciado daquele que nós conversamos muito e convivemos, porque naquela época o turismo rural era uma outra concepção. E ele foi estendendo, ampliando e aprofundando
E hoje, Minas Gerais, essa questão do turismo rural, ela expandiu. Ela hoje não tem... Eu não posso... O que você conheceu, eu acho que é o mínimo, e você tem que voltar aqui. Então, vamos aproveitar para as tuas memórias para perguntar assim, rapidamente, faz um roteiro hoje de Minas Rural imperdível, para a gente fazer junto quando acabar tudo, e tomara que você já esteja nessa fase de transição preparada para a gente dar uma volta, mas faz um roteiro hoje, na sua cabeça agora, aonde a gente vai poder ir junto, vamos agendar, aonde a gente não pode deixar de ir. Mesmo se eu estiver aposentada, nós vamos, né? Porque a gente estando vivo, a gente faz tudo. Exatamente. Aliás, nós vamos se tiver começar... aposentada vai ser muito melhor, porque aí você vai ter mais tempo. Mais solta, sem compromisso com a empresa. Nós vamos sair aqui, Tiradentes, São João del Rei, a gente passa em Belo Horizonte só de pernoite, vamos correr para Diamantina, Alto Jequitinhonha, que é uma maravilha, um sonho. Na região Diamantina, a gente vai percorrer Cerro, Conceição do Mato Dentro, depois nós cortamos Capelinha, vamos a Turmalina, Araçuaí, onde tem artesanatos fabulosos, maravilhosos, histórias lindas, né? De Araçuaí, a gente chega em Itaobim e corta para Almenara, ali entre Pedra Azul, e vamos descendo Jequitinhonha até a gente desembocar lá no mar, lá em Belmonte, onde o Rio Jequitinhonha encontra com o mar. E outro dia eu vi uma matéria sobre Belmonte que eu fiquei louca para conhecer, eu vou com você, que é essa desembocadura do Jequitinhonha com o mar em Belmonte. Histórias maravilhosas, casarões, fiquei apaixonada, foi na Casa Vogue. Eu vou te mandar esse link para você ver esse trajeto, eu fiquei apaixonada. Nós vamos fazer isso. Fechado, nós vamos fazer uma memória nem memória, um futuro, uma agenda futura, para criar novas memórias, Novas memórias, nós vamos chamar. Nós vamos fazer novas memórias, é isso mesmo. Bom, eu adorei te ver, mesmo que por internet, adorei passear nas suas memórias passadas, mas gostei mais ainda de saber das novas memórias. Das memórias futuristas. A gente vai ter que construir. Cléa, obrigada por dividir nós estamos fazendo essas gravações, porque são conversas, né? Essas gravações nos nossos sábados, dividir a tua família com a gente esse tempo. Voltando a lembrar que esse é um canal, esse é um vídeo que vai subir no canal de YouTube, vai estar público, vou mandar para você. E dizer novamente que está marcada, começando a nossa em São João del Rei, né? Começa em São João del Rei. Tiradentes. Vamos lá na Mariana comer queijo. Lá comer queijo e sair de lá. Fechado. Meus tempos de Minas. Obrigada. Alô, Andréia, tudo de bom. Muito obrigada. Manda o vídeo daqui a pouquinho. Tchau, tchau.